ar mais um programa Galeria, uma produção da Local TV em parceria com a produtora F5 Filmes. E hoje a gente vai conhecer mais uma agência de propaganda da cidade, a agência Enfoque. Quem está aqui ao meu lado é o Eduardo. Muito obrigado pela recepção com Galeria. Prazer para a gente estar aqui também. Por favor, você poderia contar um pouquinho da história da agência Enfoque? São 6 anos de agência? Isso, a gente está com 6 anos de mercado e nesse período, infelizmente, a gente tem experimentado um crescimento razoável, né? Pode dizer, vou contar vantagem, parece que está, né? É lógico. Que está sendo um pouco arrogante, mas a gente tem crescido e tem evoluído, né? Tanto na carteira de clientes quanto de estrutura física. E isso tem sido muito gratificante no decorrer do tempo, né? Perceber que de alguma forma o nosso trabalho tem alcançado um resultado bom para o cliente, principalmente, porque não adianta ser bom para a agência se não for bom para o cliente, e bom para a agência também, que a gente tem sentido esse desenvolvimento dentro de todos os ambientes da agência como um todo, né? E agora recentemente uma sede nova, né? Isso, aqui estão 6 meses, né? Ainda falta alguma coisinha para terminar, né? Mas já estamos bem localizados aqui, uma localização boa, né? Bem perto de vocês. E a gente tem tido bom resultado por ter mudado para cá. O espaço está melhor e até que influencia muito na produtividade também. Acaba sendo um fator de produção em menor escala por ter uma estrutura que comporte melhor a empresa. E, Edu, assim, a Enfoque hoje ela tem na carteira bastante clientes do segmento de construção civil. Isso, exatamente. É uma estratégia da agência? Aconteceu, natural? Foi naturalmente. Eu acredito que foram alguns fatores, né? Não foi um só, não posso dizer único, mas são alguns fatores que trouxeram isso. Eu tenho uma origem de exatas, né? Depois que eu me mudei para a parte de comunicação, então acredito que você conheça aí alguns engenheiros, algumas pessoas do mercado e sabe que falar em números facilita a comunicação, eles são muito práticos, né? Os consultores, os engenheiros, então isso é um fator. Eu tenho uma criação, meu pai sempre trabalhou na parte de construção de rodovias, de infraestrutura, então a linguagem de obra para mim é muito comum. Naturalmente, eu acredito que esses fatores acabaram se juntando para dar certo com esse segmento. Então, acertamos com um cliente que serviu de case para os outros e a partir daí, né, vários clientes aí vieram também a partir de um trabalho bem feito que foi dando sequência. Mas a agência não é focada só nesse segmento? Não. Você, se tiver um restaurante, você vai atender o restaurante? Isso temos na carteira de clientes hoje, a parte de alimentação, a parte de varejo, alguma coisa industrial também, mas acabamos ficando com... Destacou. Isso, com um bom rótulo, né, vamos dizer assim, pelo trabalho na construção civil e imóveis. E antes da gente entrar especificamente na construção civil, é só para fazer um comparativo. Um cliente de construção civil, que é um investimento alto em divulgação, em marketing, em um planejamento também, exatamente, né? Com prazos definidos, e você falou de restaurante, varejo, direto mesmo. É a mesma agência. É a mesma agência. Trabalha para os dois, exatamente, os dois tipos de clientes. Exatamente. O criador ele não está preocupado tanto com a questão de onde vai ser divulgado, mas com a criação. Exatamente. Como é que você consegue, como atendimento da agência, levar isso para a criação? Para saber até onde ele pode ir também? Entendi. A diferença que eu posso pontuar, e acredito que todo mundo que tem esse tipo de trabalho e essa variação de clientes, é que da construção civil geralmente tem um tempo maior de planejamento. Acontece alguns casos que é um produto que vem de um cliente novo, um produto que já está no mercado, e aí você tem que ter uma comunicação andando, não pode mudar muito porque já tem uma identidade visual e tem que atualizar, isso é uma coisa. Mas normalmente o cliente que é nosso, que já tem um histórico, um produto novo para ser lançado, ele tem um período de pelo menos uns 6 meses, de quando surge a ideia e começa a trocar algumas figurinhas, né, fazer um brainstorm sobre nome, sobre foco, público, a classe que vai atingir, se tem um pré-lançamento, se já vende já direto para o mercado, enfim. Tem um período que dá para desenvolver um trabalho mais direcionado, com mais tempo de se ajustar, porque o mercado é muito variável. O que é bom hoje, amanhã não serve mais. O mercado de imóveis tem
tem algumas modas, a gente vê pelos nomes e que o que a gente tinha no apartamento, que era só uma sacada, virou terraço gourmet, terraço com churrasqueira, e no fim é a mesma coisa, não muda muito. E aí agora você tem empreendimentos que tem que ter um bicicletário, por causa... E Sorocaba é pioneira nisso, né? Se eu não me engano, aqui na cidade nós temos a primeira ou a segunda maior ciclovia do Brasil, contínua. E então são algumas coisas que você vai adaptando de acordo com o período. E faz adaptação no marketing também. Exatamente, e no marketing também o apelo acaba sendo desviado um pouco para atender esse quando mercado. Você vai para o varejo mesmo, pegando o exemplo do restaurante, você não tem isso, assim, isso aqui para hoje e isso. Agora, né? Geralmente o tempo é muito curto, né? Com algumas exceções, com o lançamento de algum serviço que o restaurante não tem, aproveitando o exemplo, né? E, por exemplo, o delivery. Você não tem o delivery e passa a tê-lo. Então, de um dia para o outro, não se faz isso. Tem um período, até a estrutura física mesmo do restaurante para comportar, e aí tem um tempinho de planejamento. Mas às vezes mudou o cardápio, amanhã tem que entrar com preço novo, então tem que parar tudo para trocar e tem que passar do horário para ter agilidade. Então, basicamente, a diferença é essa. E você tem outros clientes que é ramo mais focado para a indústria, que aí também é um trabalho interno, que aí tem que ter uma coerência com a linguagem da empresa, não preocupado tanto com quem vai atingir fora. Então são fatores, mas isso é um desafio. E a gente tem que se adaptar dentro da agência, como você falou, a criação, ela está ali, como eu digo, óbvio, né, para criar. Mas até chegar esse briefing lá, a gente tem que ir trabalhando essas nuances que variam dentro de uma empresa, né, não só o cliente como a agência, mas trabalhar essas variações para que cheguem bem mastigadas para ter o objetivo certo, para não ter muita volta nessa criação, que isso é ruim para o trabalho da agência. Isso determina completamente o resultado final do trabalho. Exatamente, sem dúvida. Agora, na construção civil, uma incorporadora vai lançar um prédio novo, como é que calcula quanto vai ser investido em publicidade? Isso tem uma variação, alguns clientes têm uma margem maior, que é de acordo com o produto. Um produto popular tem uma margem menor porque o valor agregado é pequeno. Basicamente você vende a unidade. Você agrega alguma coisa de clube, né, com piscina, quadra, mas isso não se agrega muito no preço porque o produto tem uma faixa para se encaixar. A faixa de mercado é muito restrita quando se trata de classe C, de classe B. Você não pode passar muito além do que já está no mercado. Quando é um produto de classe A, BA, você tem um valor agregado. É igual um carro de coleção, não tem tabela. Eu tenho um Maverick 78. Ele vale o valor que alguém paga, né? Tomara que exista um Maverick 78, não falar besteira aqui, né? Ele vale o valor que o dono, que cuida do carro, que sabe o estado que está, vai dar. O apartamento de alto padrão é mais ou menos isso. Lógico, tem uma faixa de mercado que não pode também sair muito daquilo. Mas vai do valor que você agrega. Então, essa estimativa do que vai ser usado depende do produto, mas fica em torno de 2% do VGV, que é o valor geral de venda. Imagina se todo o valor, vendendo todas as unidades, você tem 100 unidades, X reais, 2, 3% investe na publicidade. Aí você consegue fazer um planejamento melhor também. Por isso que você consegue trabalhar com planejamento. Isso, aí você planeja se tem um pré-lançamento, uma primeira, uma segunda etapa de venda, mas é muito dinâmico. A gente aqui não opta, por experiência própria, desses trabalhos que já aconteceram, de não planejar muito longo, porque o mercado muda. O produto ele pode ter uma venda acima da expectativa, e aí você planejou uma segunda fase para 6 meses à frente, você tem que antecipar. Tem que correr. Então é difícil, ou então se lançou um empreendimento próximo, com as características similares, então você tem que ajustar a comunicação para valorizar aquilo que tem de melhor, né? Para diferenciar um produto do outro. Porque cada um é cada um. Se eu pegar, Eduardo, e você, Zé, a gente pega um terreno aqui, desse lado da rua, e você do outro, e pegar o mesmo projeto, eu vou ter cliente meu e você vai ter o seu cliente. Porque ou ele gosta de você e não gosta de mim, e vice-versa, ou porque o sol pega na sala dele, gosta de alguma no meu pé da cozinha, tem alguma coisa, por mais que seja o mesmo projeto. Então é difícil falar de concorrência, mas se enquadra na mesma faixa de preço, automaticamente gera a opção para o cliente de comprar um ou outro. Assim, normalmente, a não ser que tenha um problema com a construtora,
que a construtora lança um empreendimento vai vender. Vai vender. O seu trabalho é fazer que isso aconteça mais rápido. Exatamente, o mais rápido possível. E parece que não, mas é um trabalho também importante da agência levar o cliente certo. É saber, na comunicação, passar o nível do empreendimento para que não vá a pessoa que espere além e nem aquém. Que ele se encaixe. Exatamente, que se encaixe, porque não é bom também para quem está vendendo, isso independente de ser a própria construtora ou um agente imobiliário que esteja vendendo lá no plantão, não é bom que vá muito cliente sem ter o perfil, porque você desfoca, porque no meio tem um cliente que tem o perfil e de repente naquela conversa atender um, atender outro e acaba perdendo um pouco o foco. Perde energia. Então, perde energia, exatamente. Então é importantíssimo que a comunicação seja baseada no perfil do produto. Isso parece meio óbvio, mas para que leve exatamente. Óbvio que vai cair aquilo que eles chamam de paraquedas, que é o cara que vai só conferir, para conhecer, ou se engana mesmo, acha que o produto custa X, na verdade é 3X. Mas é importante que a gente consiga trabalhar o perfil certo para levar o cliente mais filtrado possível com informações. E hoje a gente tem uma vantagem, e é um mercado bem desenvolvido, que aceita o multimídia. Aceita que entre TV, rádio, jornal, internet, rede social, enfim. E quanto mais pontos de informação que você venda bem o produto, melhor chega peneirado, filtrado esse cliente e já com uma noção do que ele vai encontrar lá. Bom, hoje a gente esteve aqui na Enfoque, conhecemos um pouquinho da agência. O Eduardo tem muita coisa para falar, entramos na área da construção civil, da publicidade da construção civil. Tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir, que ele vai contar num outro programa, né, Edu? Se for possível, com certeza Agradecer vai ser uma honra. A sua recepção com a gente, foi muito legal. Eu agradeço a todo mundo aqui, né? A você, a equipe, ao público que vem prestigiando tão grandemente o programa de vocês. É isso daí. E agradecer a sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Obrigado.